Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal. Hoje é quinta, 1º de junho de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. O humor dos mercados deu uma azedada e não teve inteligência artificial para dar uma salvada dessa vez. Lá fora a gente viu o projeto de lei de teto da dívida dos Estados Unidos enfrentando seu primeiro teste na Câmara, só que agora está crescendo a oposição dos democratas do Senado, principalmente daqueles integrantes que estão mais à esquerda do partido. E o pior é que essa divisão democrata acaba colocando em risco a aprovação, porque boa parte dos republicanos, que são maioria no Senado, aparentemente também querem votar contra. Fora isso, os investidores ontem foram ajustando as apostas sobre os próximos passos do Fed. Primeiro por conta de dados fortes do mercado de trabalho e depois por conta da fala de um diretor. Indo por partes então, Eu trouxe aqui para vocês que os diretores mais explícitos do Fed, nas suas opiniões, eram justamente aqueles mais favoráveis a seguir no ciclo de alta. Só que é interessante que ontem veio um contraponto do diretor Philip Jefferson, ele é novo, que é um alto funcionário do Fed e que inclusive foi escolhido para ser o próximo vice-presidente do Banco Central. Enfim, ele sinalizou o seu apoio de parada por um mês até para avaliar melhor os dados. Aliás, eu desconfio que essa é a opinião também do Powell. Fazendo uma retrospectiva, então, a chance de um novo aumento dos juros dos Estados Unidos na reunião de junho subiu de quase zero, que a gente estava vendo ali no começo de maio, para 70% até ontem de manhã, depois do dado forte do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Só que depois dessa fala do diretor, essa probabilidade se deu ali de volta para 25%, que é uma loucura, essa volatilidade. Outro tema que tem feito bastante preço é essa patinada da economia chinesa. Sem me repetir então dos últimos episódios, que a gente já discutiu isso bastante, dessa vez o que a gente viu foi a indústria mostrando uma nova contração em maio contra uma expectativa de leve melhora frente a abril. E para ajudar a atrapalhar, o presidente Xi Jinping veio a público com enigmas em tom negativo, vamos dizer assim. Ele disse que o país enfrenta, abre aspas, riscos notavelmente ampliados e que precisaria reforçar a sua defesa e controle sobre as redes de informação do país. Seja lá o que é isso. Nas palavras dele, a China precisa levar em conta a ideia de se preparar para os piores cenários, abre aspas, para resistir a ventos fortes, águas agitadas e até tempestades perigosas, sem dar maiores detalhes. Enfim, a soma disso tudo foi commodities de energia e industriais caindo entre 1% e 2%, que são justamente aquelas mais ligadas à China. O que acabou arrastando as moedas de países emergentes, produtores de commodities, para o campo da desvalorização, dólar forte, e também levando as bolsas junto. E mais uma vez, a renda fixa dessas regiões, de modo geral, reduziu taxas, mesmo em moeda local, porque a gente está vendo commodities para baixo, o que desenha menos inflação, mas também é dólar mais alto, seja pelo link das exportações, porque as commodities estão caindo, então as exportações valem menos, elas perdem valor, mas também pelo link da arbitragem de juros, os juros começam a cair, o pessoal também acaba comprando dólar contra essas moedas. Só que por aqui, no Brasil, a renda fixa não foi por esse caminho. Na verdade, a gente subiu taxas. E por dois motivos. Do lado positivo, a gente viu os dados do mercado de trabalho seguindo bem obrigado. A taxa de desemprego no trimestre que acabou em abril melhorou para 8,5%, veio melhor que o esperado. E a gente também viu uma criação líquida de vagas bem positivas ali, 180 mil postos formais criados no mesmo período. O emprego aqui e lá fora, então, segue como um dos grandes contrapontos dessa desinflação mais rápida. Já do lado negativo, a gente viu o clima entre o Executivo e a Câmara se complicando, às vésperas aí de caducarem algumas MPs importantes do governo, incluindo aquela que cria novos ministérios e que pode, como eu disse, caducar. Os deputados acabaram impondo uma derrota para o governo naquele marco temporal das terras indígenas, e o Lira também levou para o presidente a insatisfação dos parlamentares com a coordenação política. Ontem, inclusive, teve marcado uma reunião entre o Lula e o Lira, que até o fim desse episódio não tinha acontecido ainda. Enfim, precisa se azeitar essa relação de novo com o Congresso. Bom, agora falando para o dia, as atenções todas se voltam para o PIB brasileiro do primeiro trimestre, que sai agora às 9 da manhã. E aí, vai servir de gatilho para novas revisões positivas das projeções do PIB do ano? Não sei, vamos ver. Amanhã eu comento com vocês. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu
Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.